Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Maria, quero te convidar para refletirmos a respeito do nosso ano bíblico de hoje, que está no livro de Números, capítulos 13 e 14, e no livro de Deuteronômio, capítulo 1. Deus pede para que os israelitas eles fossem espiar a terra de Canaã e pede para Moisés conduzir os reis, 12 reis e os 12 cabeças de famílias. E assim Moisés enviou. E eles foram e ficaram lá 40 dias. 40 dias eles ficaram fora do arraial. E ao voltarem, eles falaram que aquele povo era gente de grande estatura, eram os descendentes dos gigantes, e que as cidades deles eram fortificadas, era uma cidade fortificada, e que eles não poderiam vencer. Eles esqueceram, que era Deus que ia vencer. Deus mandou eles irem espiar, mas Deus disse para eles: vocês não vão precisar de lutar, porque eu lutarei por vocês. E Caleb, ele se destaca aqui, ele fala para o povo: certamente prevaleceremos contra ela, contra a cidade, contra aquele povo. E os homens, os 10 homens, falaram: não podemos, porque eles são gente grandiosa. Nós, para eles, éramos como gafanhotos. Mas aqui no finalzinho, ele também falou: e assim também nós o éramos aos seus olhos. Ele disse também que eles viram os filhos de Israel como gafanhotos. E nós vemos que o povo eles se rebelam. E aqui eles murmuram. O povo começa a murmurar contra Moisés, contra Arão e contra contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: tomara que tivéssemos morridos na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Aqui eles estavam dizendo: vamos voltar para o Egito, melhor do que ficar aqui. Aquele povo estavam cegos, porque 10 pessoas falaram que aqueles homens, aquelas cidades, eles não poderiam vencer, fez com que toda aquela multidão de pessoas esquecesse a promessa de Deus, porque Deus tinha falado para eles: vocês não vão precisar lutar, eu lutarei por vocês. O que vocês precisam de fazer é me obedecer. Obedeça-me o que eu estou te dizendo. Mas eles não fizeram isso. E aqui mais adiante, Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefone, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra muitíssimo boa. Se o Senhor agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará terra que mana leite e mel. Mas apesar disso, toda a congregação disse e cogitaram a apedrejar eles. Mas a glória do Senhor apareceu. E eles conheciam, E eles ficaram sabendo ali que eles estavam errados. E Moisés intercede pelo povo. Moisés sempre intercedendo, Ele intercede pelo povo e Deus resolve não eliminar aquele povo ali.
mas Deus dá o castigo. E Deus diz que aquelas pessoas ali, eles não iam entrar na terra de Canaã, na terra prometida. E Deus manda para que eles voltem. Deus manda eles voltar para ficar 40 anos no deserto. Porque ali eles já estavam fronteiro com... Eles estavam bem próximo da terra de Canaã. E Deus manda eles para trás. E Deus falou, da mesma maneira como vocês ficaram 40 dias espiando a terra, vocês vão ficar 40 anos, porque um dia equivale a um ano. E aí eles voltaram. E também, quando eles viram que Deus estava certo, que Caleb e Josué estavam certo, eles disseram, eles se arrependeram. E eles quiseram lutar, mas lutar sem a bênção de Deus. E eles foram lutar contra Orma, uma cidade. E eles foram derrotados, porque Deus não pediu para eles fazerem isso. Aí eles quiseram fazer, mas Deus tinha pedido para eles ir espiar a terra, que eles iam entrar nessa terra e voltar e relatar. E aí, pelo que a gente vê aqui na Bíblia, que Deus tinha falado com eles, Deus ia conduzir eles. E Deus ia tirar da frente deles todos os empecilhos, todas as cidades fortificadas, todos os gigantes, como eles disseram. Mas não, eles não aceitaram. Aí eles quiseram lutar por conta própria. E foram lutar contra essa cidade chamada Orma, mas foram derrotados. Deus falou, volte para o deserto. É no deserto que vocês vão ficar 40 dias. Aliás, 40 anos, assim como vocês ficaram espiando a terra 40 dias. E eles tiveram que voltar. O que nós vemos aqui nesse ano bíblico de hoje é que muitas vezes o que nós achamos nos regride, nos faz se tornar cada vez mais pequeno, cada vez mais menores. E sendo que Deus, Ele promete para nós vida eterna, Ele promete para nós esperança, Ele promete para nós santidade, Ele promete para nós que Ele vai fazer, que Ele cuida de nós a cada momento. E nós não aceitamos, nós queremos agir, nós queremos pensar da nossa maneira, nós queremos olhar e falar, não, mas eu penso assim. Nós temos que pensar da maneira como Deus deseja que nós pensamos. Se Deus dá uma ordem, o que nós temos que fazer? Obedecer. Porque nós fomos criados para obedecer. E quem não obedece a Deus, obedece a Satanás. Então, que nós possamos ler a palavra de Deus e ver o que Ele está falando para nós, assim como Ele falou para o povo de Israel. Vocês não vão pegar em espada, vocês não vão precisar de lutar, porque eu os levarei vocês até lá. Mas por causa da desobediência, é que eles tiveram depois que enfrentar tantas e tantas lutas. Mas que nós possamos ser fiéis a Deus e obedecer a Ele prontamente. Que o Espírito Santo de Deus nos capacite para isso e abra a nossa mente para que nós possamos aceitar. Porque é só o Espírito Santo para fazer isso em nós, porque somos pecadores. Mas Deus é vencedor e Ele tudo pode. Em nome de Jesus. Amém.